Isso, tá ótimo. Bom, já estamos gravando então. Bom dia a todos que estão acompanhando a aula aí. Essa é a segunda aula da semana 12, né? Também é a segunda semana do módulo 3. E a gente está começando o estudo de séries com a intenção de resolver problemas em que os coeficientes são variáveis. Então a ideia é fazer um estudo de séries de potências. Nós vimos na aula passada como essas séries podem ser usadas para resolver, por exemplo, a equação de Hermite, uma equação super importante, né? E a solução é dada em termos de duas séries de potências que não são funções elementares, no sentido de que a gente não conhecia essas funções anteriormente. Então as séries são importantes, sim. Nós vamos depender delas daqui para frente para a gente entender o que está acontecendo. E hoje, como já está lá no TCC e foi perguntado aqui, né, a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar as funções conhecidas do cálculo, né, e dizer, olha, para muitas dessas funções, a gente tem uma série de potências também. Então, a moral da história, o que a gente vai ver hoje é o seguinte: a gente tinha aquelas funções conhecidas, tal, e elas resolviam os problemas de coeficientes constantes. Para coeficientes não constantes, elas não são suficientes. A gente tem que introduzir uma, uma classe nova de funções, que são as séries de potência. Mas, ao mesmo tempo, as funções conhecidas também têm uma série de potências. Então, a série de potências, a gente vai dar um guarda-chuva grande, um conjunto, né, que engloba não só as funções novas, como também as anteriores. E isso, então, diz para a gente, poxa, séries é muito legal, dá para a gente trabalhar, né? Outra vantagem da gente trabalhar com séries é que elas, em muitos casos, se comportam como polinômios, né? No fundo, são polinômios de grau infinito, né? Essa que é a ideia. Mas você deriva termo a termo, você integra termo a termo, isso é uma coisa boa. Então vamos ver como é que a gente obtém uma série de potências para essas funções conhecidas. A gente começa com esse teorema de Rowley. É um teorema que vocês viram com certeza lá no cálculo 1, né, no estudo de máximos e mínimos, etc. Né? Ele usa o seguinte, que, né, num ponto de máximo ou de mínimo, a derivada de uma função se anula, desde que o ponto seja interior ao domínio. Né? Por exemplo, para essa função, g de t igual a t, né, ela tem um máximo em t igual a 1 e um mínimo em t igual a 0. Mas a derivada não se anula. Por quê? Porque o máximo é obtido num extremo do intervalo e o mínimo no outro. Então, né, para você concluir que a derivada se anula, você precisa das duas derivadas laterais, de um lado e do outro. Com uma só, não tem jeito. Mas usando esse resultado, olha só o que diz o teorema de Rowley. Você tem uma função contínua no fechado. Toda função contínua definida no intervalo fechado assume máximo e mínimo. Então a gente já sabe que essa função tem máximo e mínimo. E ela é derivável no aberto, quer dizer, não precisa ser derivável nos dois extremos, né? Okay? E você supõe ainda que o g de A seja igual ao g de B, como está aqui nas figurinhas. Nesse caso, tem um ponto onde a derivada se anula. Claro? Então a ideia é o seguinte, olha, eu já sei que tem máximo e que tem mínimo. O problema seria como essa função daqui, né? O máximo ser assumido de um lado e o mínimo ser assumido do outro. Né? A gente quer evitar isso. E é essa hipótese com g de A igual a g de B que evita isso. Porque se g de A igual a g de B, se o máximo for aqui nesse do lado de cá e o mínimo for aqui, como o g de A igual a g de B, a função está sempre entre os dois, o máximo e o mínimo. Então a função seria constante. Né? E aí é claro que a derivada se anula sempre. Então, se o máximo for num extremo, o mínimo no outro, aí a função é constante por causa dessa hipótese, do g de A ser igual a g de B. Se um dos dois for interior ao intervalo,
aí a derivada se anula naquele ponto. Tá certo? Claro que pode ter mais de um ponto onde a derivada se anula, mas pelo menos um tem. Né? Então esse é o teorema de Rolhe aí, né? E tem uma interpretação bem interessante do teorema de Rolhe, uma interpretação em termos de movimento, né? Você supõe que a função g é a posição do móvel nesse intervalo, né? No intervalo com t aqui. Essa condição significa, né, que g de A igual a g de B, significa que a posição inicial é igual à posição final. Então, nesse caso, tem que ter um momento onde o móvel parou, ou seja, onde a derivada se anula, a velocidade. Né? Por quê? Ou ele não saiu do lugar, né, e aí a posição é constante, né, então a derivada é nula para todo ponto, ou então, né, se ele saiu, ele teve que voltar. Né? E aí, na hora que ele volta, ele tem que parar para voltar. E aí a derivada se anula. Então, essa é a interpretação mecânica do teorema de Rolhe. Né? Agora, essa condição de que o g de A é igual a g de B, eu vou até enfatizar ela aqui, né? Essa condição pode ser retirada. É claro que a conclusão não vai ser que a derivada é zero. Mas olha só que conclusão interessante, que é o teorema do valor médio. Né? Okay? Você diz isso, olha, você não retira essa hipótese, o que você pode dizer? Você pode dizer isso daqui. Suponha que eu tenho uma função f contínua no fechado e derivável no aberto. Até aqui as mesmas hipóteses do teorema de Rolhe, sem essa condição da igualdade. Então o que a gente conclui? É que existe um ponto C no intervalo AB, onde a derivada é igual a isso daqui. Né? Se o f for uma função posição do móvel, esse f de b menos f de a divididos por b menos a é a velocidade média no instante. Então esse teorema está dizendo o seguinte, que, poxa, se o móvel não voltou para a posição inicial, com certeza, em algum momento, a velocidade dele foi igual à velocidade média. Essa daí é que é a ideia. Né? E esse generaliza o teorema de Rolhe no seguinte sentido. Se, além disso, o f de B foi igual a f de A, então tem algum ponto onde a derivada se anula. Então, está tudo fazendo sentido daí. Né? Okay? E como é que a gente demonstra esse teorema? A gente, no fundo, faz o seguinte, a gente reduz esse teorema ao caso do teorema de Rolhe. Então está aqui a ilustração. Aqui está o ponto A, f de A, B, f de B, e o f de A não é igual ao f de B como antes. Mas aí a gente considera essa reta, que é a reta secante, né? Essa reta daqui, e faz a diferença da função f com a reta. Essa diferença é exatamente essa função que está aqui. Ó. É exatamente essa função que está aqui. Essa é a diferença entre a função e a reta tangente. A gente supõe que a gente considere essa função. Veja, o f de b aqui está constante. Aqui está o f de d. Né? De fato, essa daqui é a reta secante menos a f. Né? E você escolhe o k de maneira que essa inclinação da reta seja exatamente a reta secante. Então, né, se você olhar pelo gráfico, se eu fizer a diferença, aqui se anula e aqui também se anula. Então, a diferença está nas condições do teorema de Rolhe. E tem um ponto onde a derivada se anula. Uau, você tem um ponto onde a derivada se anula, esse ponto tem que ser igual ao k, né, o g' de zero, porque vamos voltar lá na função. Né? Quando eu derivo essa função, ó, esse daqui some, aqui fica o f livre. Né? E aqui fica a derivada, a derivada do t, aqui fica menos 1. Né? Okay? Então, f menos k é zero. Daí, então, puxa, esse aqui tem que ser a derivada. Aí você usa que, além disso, o g de A é zero também, né? E conclui que, então, essa expressão aqui é verdadeira.
Aí se eu passar o f de A para o outro lado, ou dividir por B menos A, eu tenho exatamente a conclusão do teorema do valor médio, que é essa daqui. Okay? Aliás, o teorema, além dessa interpretação de velocidade média, está dizendo isso daqui, galera, né? Considera essa reta que passa pelo ponto AF de A, BF de B. Okay? Então, em algum ponto do intervalo, a inclinação da tangente é igual a essa inclinação da secante. Tá aí a brincadeira, né? Okay? Ok. E aí a gente vai começar agora as aproximações. Nós vamos ver que a gente pode aproximar por polinômios e a gente começa com essa situação. Nós voltamos lá no teorema do valor médio, passa o B menos A para o lado de lá, multiplicando, e isola o F de B aqui. Okay? Então você conclui que o F de B é isso daqui. Agora, não precisa ser o valor, o último extremo do intervalo. Eu posso considerar o intervalo entre A e T para algum T aqui no meio. Então é claro que para algum T aqui, olha, né, o T entre A e B, essa igualdade é verdadeira, é o mesmo resultado que está lá. E aí o que acontece? Então o F de T, ele se escreve como sendo igual a F de A, mais essa quantidade para alguma derivada, né, para alguma derivada. Aí eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso pensar que o F de T está sendo aproximado pelo F de A menos desse erro. Essa ideia parece muito simples aqui, mas ela vai ser muito boa, né? Então o que eu faço? Eu faço isso daqui, ó. F de T menos F de A vai ser igual a esse valor, tá certo? E suponho que eu tenha uma limitação para a derivada. Isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai usar bastante, né? Suponho que eu tenho um controle da derivada. Se eu tiver um controle da derivada, eu tenho um controle na aproximação de f de t pelo valor f de a. Usando essa expressão aqui em cima, vai ser igual a isso, vai ficar m, né, que é o máximo da derivada, que multiplica t menos a. Então, se o t for próximo do a, o f de t também está próximo do f de a. Nesse primeiro momento, em que eu estou aproximando por uma constante, né, é um polinômio de grau zero, não é tão emocionante assim, porque afinal a gente já tinha uma ideia dessas coisas. Mas isso vai ficar melhor nas próximas, nas próximas aproximações que a gente vai fazer aqui. Por exemplo, eu vou agora aproximar pela reta tangente. Então eu vou pegar aquele teorema do valor médio e generalizar ele um pouquinho. Lembra? No teorema do valor médio, a gente aproximou a função, está aqui, está melhor, né? Por uma coisa assim. Agora eu vou supor que tenha mais derivadas e vou aproximar para uma coisa assim. Opa, está melhorando, né? Antes eu aproximava só até aqui para alguma derivada aqui, algum C. Agora aqui ficou f de A, e passou a ser a derivada segunda aqui, olha. Desde que eu suponha que a função, além de uma derivada, tenha outra, a segunda derivada. Então ele pode ser aproximado desse jeito. E a demonstração é exatamente igual à anterior do teorema do valor médio. Só que eu pego a função, faço essa diferença, imponho que o g de A tem que ser zero também, para escolher o k, derivo, é a mesma coisa, né? O g de A é zero, aí eu concluo o resultado do teorema, né? Esse daqui é exatamente igual à demonstração acima, né? E aí a gente conclui, então, pelo teorema, generalizando o teorema do valor médio, que isso aqui é verdade. E aí, de novo, eu vou usar aquela ideia. Não precisa ser o último ponto do intervalo. Eu posso considerar qualquer ponto anterior, né? Para algum ponto t desse intervalo, vale isso daqui. Vale isso daqui. E aí eu vou supor agora que a segunda derivada, né, seja limitada. Então agora a hipótese é de que essa outra derivada aqui é pequena.
É pequena não, é estimado independente do C. Independente do C. Então, olha só, eu vou agora aproximar a função pela reta tangente no ponto A. Está vendo? F' no ponto A, F de A, essa é a reta tangente. O erro nessa aproximação pode ser estimado por isso daqui. Derivada segunda, né, que multiplica t menos a ao quadrado, e aqui ficou assim, meio de m vezes t menos a ao quadrado. Esse t menos a ao quadrado melhorou bastante, porque, por exemplo, se t menos a for menor do que 1, t ao quadrado é muito menor do que ele próprio. Então, essa daqui já é uma estimativa muito boa. Então, nesse caso, eu posso aproximar a função pela reta tangente, né, com um erro que é menor do que esse daqui. Desde que eu saiba que a derivada segunda é essa limitação. Daqui para frente, a gente vai melhorar esse resultado. Mas vamos só rever isso daqui, né? Okay? Como é que a gente chegou até esse resultado? Vamos voltar um pouquinho atrás, né? A gente começou aqui com o teorema de Rowley, que garante que a derivada é zero em algum ponto. Tem essas hipóteses aqui de g de A ser igual a g de B. A gente retira essa condição, cai no teorema do valor médio. O teorema do valor médio, então, você conclui que a velocidade instantânea é igual à velocidade média em algum instante. E aí você consegue isso daqui. Esse teorema, passando isso aqui multiplicando, né, isolando o f de b, é equivalente a esse daqui, essa expressão, para algum c entre a e b. O ponto de considerar estimativas para isso daqui é que eu não sei quem é esse c, né? Eu sei que é igual a derivada para algum ponto, mas eu não sei quem é essa derivada. Aí então eu uso essa mesma expressão para algum t nesse intervalo entre A aberto no A e fechado no B e concluo que isso aqui é verdade. Ok. Agora eu vou supor mais derivadas e concluo que eu tenho isso daqui. A vantagem dessa aproximação é que agora eu posso aproximar a função f por uma reta tangente a menos do erro, né, que é esse que está aqui, avaliado com a derivada segunda. Pronto, tá? Agora tá feito o cenário, né? Daqui para frente é só a gente pensar então que a gente pode generalizar essa ideia e conseguir esse resultado aqui, né? Se eu suponho uma derivada, eu aproximo por uma constante. Se eu suponho duas derivadas, eu aproximo por uma reta. Se eu supor mais derivadas, eu vou aproximar por polinômios de graus maiores, né? Esse é o teorema de Taylor, né? Taylor, aqui é uma imagem, é um quadro, né? Ele foi contemporâneo de Newton e foi uma pessoa, na época dele, muito importante, tinha muita influência política e havia uma mistura gozada, os cientistas eram também envolvidos em questões políticas aí, né? Mas ele conseguiu esse resultado. Suponha que a função tenha n derivadas, tudo bem? Ok. E tenha mais uma derivada além dessa no aberto, um fn mais 1 derivável no aberto. Até aqui eu estou supondo que todas existem e sejam contínuas no fechado. E a última não precisa ser derivável no fechado, mas só no aberto. Então ela vai ser igual a esse polinômio, conhecido como polinômio de Taylor, a menos de um resto que tem essa expressão, né? Essa expressão a gente não conhece exatamente, porque se a gente conhecer exatamente isso daqui, não precisa aproximar a função. Isso aqui é sempre uma estimativa que a gente vai ter uma ideia do tamanho desse número aí, tá bom? Então é o que a gente vai fazer. E quem é o polinômio que aproxima? Veja, antes era uma constante, depois foi a reta tangente, agora ficou isso daqui, ó, 1 sobre 2 fatorial, f duas linhas de A, t menos A ao quadrado. Esse é o polinômio de ordem 2.
foi o polinômio lá que o Mateus perguntou se aliás, foi o Mateus que perguntou se é o polinômio de ordem 2. Esse daqui é o polinômio de ordem 2. E assim por diante. O polinômio de ordem n tem grau até n, né? Okay? Tem grau até n. Então esse aqui é o polinômio de Taylor. E a gente vai ver por que aparecem esses números aqui daqui a pouquinho. Aqui é normal, aqui também é a inclinação da tangente, é razoável, mas por que aqui aparece 1 sobre 2 fatorial? Né? A gente vai ver por que isso aparece. Então essa daqui é dita a fórmula de Taylor. E a demonstração é exatamente igual àquela anterior, generalizando. Não tem segredo nenhum daquilo de lá. E é gozado que é uma fórmula muito forte e começou com a ideia simples, que é o teorema de Rho. Né? A partir dali, a gente consegue toda essa história daqui. Então esse é o polinômio, essa é a fórmula de Taylor, e esse tipo de resto que está aqui é conhecido como resto de Lagrange. Tem muitas outras expressões para esse resto. Tem o resto infinitesimal, o resto de Lagrange. Esse aqui é o mais interessante para a gente. Né? Okay? E você disse que o polinômio é centrado no ponto t igual a a, porque é em torno desse ponto é que você está calculando essas aproximações. Né? E então a gente observa o seguinte: quanto mais derivadas, maior o grau do polinômio. E a gente vai ver, quanto maior o grau do polinômio, menor o resto. Então o resumo da ópera é o seguinte, né? Quanto mais derivadas, melhor são essas aproximações da função por polinômio. Né? Okay? Então vamos ver como é que a gente vai ver essa história daqui. Né? Vamos voltar àquela história de aproximar, e agora a gente vai supor que a derivada de ordem n mais 1 seja limitada. Então, a gente vai supor isso daqui. Por quê? Porque essa derivada é o que aparece aqui. Né? Okay? Então, se eu suponho que isso daqui é assim, eu posso aproximar a função pelo polinômio de grau n, né? Com esse resto daqui. Esse resto tem essa dificuldade, né? Eu não tenho exatamente quem é ele, porque eu sei que é igual a essa derivada em algum ponto, mas não tenho ideia de que ponto é. Então, se eu supor que eu sei controlar essa derivada, aí eu estimo por esse controle. Isso não é tão estranho, né? Por exemplo, se a função for exponencial, que é o que a gente vai ver logo adiante, eu sei controlar a derivada exponencial ela mesma, eu sei controlar esse erro. Vai ser usado também para o seno. A derivada do seno, ou ela própria, ou é o cosseno, sempre limitada por 1. Então essa ideia aqui não é tão ruim. Eu posso estimar por isso daqui. Né? Okay? Com a seguinte vantagem: eu tenho um fatorial aqui embaixo. E o fatorial é alguma coisa que cresce assustadoramente rápido. Né? Mais rápido do que as potências. Né? Então, lembrando, na aula passada, aliás, na aula retrasada que a gente estava falando de sequência, a gente calculou esse limite, né? T elevado a n sobre n fatorial. E quando fez o limite com n tendendo ao infinito, isso aqui dá 0. E a gente viu que o fatorial cresce muito mais rápido do que as potências. Né? Okay? Agora, olha o que aparece aqui. É uma potência dividido pelo fatorial a menos dessa estimativa. Então, se essa estimativa for fixa e o n crescer, tudo isso aqui vai tender a 0. E aí eu vou aproximar a função por um polinômio de grau grande, com um erro pequeno. Essa é a ideia. Né? Okay? Bom, então como é que fica essa história daqui? Né? A história é, quanto mais derivadas, melhor a aproximação. Outra coisa é você pensar o seguinte, olha, ao invés de aumentar o número de derivadas, eu vou tomar t próximo de a. Aí também o n agora está fixo.
mas eu vou diminuir isso daqui. Né? Então, que é outra forma, né? Eu vou supor o t próximo de A. Nesse caso, eu vou chamar aquilo lá de erro. Como o n está fixo, eu não vou nem fazer referência ao n. Eu vou deixar assim. Né? Agora, se eu dividir por t menos a elevado a n, está vendo que tem uma potência n mais 1 aqui? Então, se eu dividir por t elevado a n, ainda sobra uma potência. E quando eu fizer o t tendendo a A, dá zero de novo. Aí, nesse caso, o que a gente conclui? A gente conclui que esse resto, que é limitado, né, tem a propriedade de ser muito menor do que essa potência aqui embaixo, t menos a elevado a n. Né? Por quê? Porque quando eu divido o resto por isso daqui, o limite dá zero. Isso significa que o numerador é muito menor do que o denominador. E esse tipo de controle é importante, a gente vai ver a seguir. Isso você está dizendo que o resto é um infinitésimo de ordem n, porque esse limite aí dá zero. Né? Okay? Então, de novo, né, você pode aproximar assim. Né? Quanto mais próximo o t estiver do A, menor o erro, melhor a aproximação. Tá bom? Ok. Agora vamos prestar atenção nesses coeficientes que aparecem aqui. De onde é que vem esse fatorial? Esse fatorial ajuda bastante a gente a entender as coisas, né? Vamos ver como é que ele está indo aí. Ele está indo no seguinte sentido. Suponha que eu tenho um polinômio centrado em t igual a A. E que o polinômio tem esses coeficientes aqui. Tá certo? Como é que esses coeficientes se relacionam com a derivada do polinômio no ponto t igual a A? Por exemplo, no ponto t igual a zero vai ser importante. Como é que ela se relaciona? Então, a primeira coisa é o seguinte. Quem é o B0? É o polinômio no ponto A, porque todo o restante se anula. Aí eu calculo a derivada desse polinômio. Quando eu calculo a derivada, né, o B0 some, isso daqui, né, essa derivada aqui dá 1, fica aqui B1. B1, e olha aqui, ó, aparece aqui 2B2, 3B3, NBN em geral, a potência elevada a N menos 1. Então, quem é esse B1? O B1 é a derivada no ponto A. Opa! Então, os coeficientes estão ligados com o valor do polinômio no ponto A e com essa derivada. Vamos calcular a segunda derivada. A segunda derivada está aqui. Ó. Essa daqui some. Eu derivo isso aqui mais uma vez, fica 2B2. Agora, aqui aparece, olha, 2 vezes 3. 2 vezes 3, B3. T elevado a, né, 2 menos 1 aqui. Aqui aparece 4 vezes 3, porque é o seguinte, né? Em geral, vai aparecer N, que multiplica N menos 1, Bn, T elevado a, né, T menos A elevado a N menos 2. Então, quem é o B2? O B2, você pode pensar o seguinte, calcula essa derivada no ponto A. Todos esses termos se anulam. O B2 é a derivada segunda sobre 2. A derivada segunda sobre 2. Que está muito relacionado com isso que a gente viu aqui. Ó. A derivada segunda sobre 2. Então, essa derivada segunda sobre 2 não é gratuito. É o coeficiente de ordem 2 do polinômio. Tá bom? Ok. Vamos continuar. Né? Continuando aqui, olha, né? Quem que vai ser a derivada enésima desse polinômio? Uau, apareceu o fatorial. N que multiplica N menos 1, o Bn. Então, quem é o Bn? Né? O Bn é a derivada, né, de ordem n divididos por n fatorial. Uau, é o que está escrito aqui. Né? Qual é o último coeficiente? Né? É a derivada enésima divididas por n fatorial. Então, no fundo, esses coeficientes que aparecem aqui são os coeficientes que deviam ser mesmo. Né?
Essa é a ideia que está aparecendo aqui do teorema, né? Então, o BJ é sempre a derivada de ordem J divididos por J fatorial, né? Então, esse daqui, ó, no fundo, é um polinômio de Taylor. Por quê? Porque tem os coeficientes relacionados ao coeficiente de Taylor. Tá legal? Então, isso explica um pouquinho porque desse formato tão estranho aqui das coisas, né? 1 sobre 2 fatorial derivada segunda, 1 sobre n fatorial derivada enésima, né, do fator. Esse é o que devia ser, né? É o que devia aparecer aí. Agora tem uma coisa gozada. A gente obteve aqui a fórmula, vamos botar para a fórmula de Taylor de novo, com um resto muito bom. Esse resto é o resto de Lagrange, tem a derivada né, de ordem n mais 1, ele vai ajudar bastante. Mas, em geral, suponha o seguinte, suponha que eu tenha uma função que é igual a um polinômio, eu não sei se a função é igual ao polinômio, mas ela difere do polinômio por um erro que tem essa propriedade, ó, ele é um infinitésimo de ordem n. Por exemplo, aquele resto de Lagrange tem essa propriedade, né? Mas aqui eu nem sei se a função é ou não o polinômio, não sei calcular a derivada enésima, nem nada. Eu só sei que o resto é esse daqui. Se isso for verdade, então esse polinômio que aproximou a função é necessariamente o polinômio de Taylor. Uau! Então o polinômio de Taylor tem uma unicidade boa, né? A gente vai ver, eventualmente a gente vai conseguir esse polinômio de uma maneira indireta e mostrar que o resto tem essa propriedade. Aí esse daqui vai ser o polinômio de Taylor. Poxa, muito legal, né? Então a fórmula de Taylor é interessante. Vamos voltar lá um pouquinho, a gente vai explorar bastante isso daqui, né? De onde que veio essa fórmula? Veio lá nas raízes do teorema de Rode. Depois passou para o teorema do valor médio, depois a gente generalizou e foi aproximando a função por polinômios de graus cada vez maior, até chegar aqui nessa expressão. Agora a gente vai explorar esse fato em casos particulares, né? A gente pode aumentar o grau do polinômio até onde? E se a gente puder aumentar muito esse grau, a gente vai aproximar na função por um polinômio de grau grande e, eventualmente, de grau infinito. Uau! Desse resultado aqui, já está incluso, né, a ideia de que, eventualmente, você vai aproximar por uma série de potências. E isso para qualquer função conhecida no cálculo. Então vamos ver como é que a gente faz isso na próxima vez. Vamos seguir aqui então, né? Tá aqui a história, né, das funções analíticas, né? Eu fiz aqui uma brincadeira que o palco está todo pronto para a gente ter uma cena muito bonita. A cena muito bonita é a relação das funções conhecidas do cálculo com as séries de potência, né? A gente vai ver então que as funções conhecidas têm séries de potência. E aí então série de potência é um negócio grandão, gigante, que inclui as funções usuais do cálculo. Tá legal? Né? E aí a gente vai escolher um exemplo, e o exemplo que a gente escolhe nada mais, nada menos do que a função exponencial, claro. É gozado que a função exponencial é a cara do cálculo, né? Você pensa no cálculo, você pensa logo na função exponencial, porque ela é a que melhor representa todas essas ideias aí. Então vamos lá. Vamos fazer nesse exemplo como é que a gente obtém a fórmula de Taylor da função exponencial centrada em t igual a zero. A gente colocou lá centrada num ponto qualquer, porque a gente vai usar isso um pouquinho adiante, mas é claro que o t igual a zero é o ponto importante aí, né, dessa função aqui. E depois eu quero estimar o resto de Lagrange de um jeito independente daquela constante C. Vamos ver como é que isso funciona.
Esse exemplo é legal porque é o seguinte, olha, qualquer derivada que eu pegar da exponencial é ela própria. Então, o que era difícil ficou fácil, já está pronto, né? Em particular, né, no ponto zero, todas as derivadas são 1. Ou todas as derivadas são 1. Então, qual é o polinômio de Taylor da exponencial? Uau, o polinômio de Taylor da exponencial está aqui, ó. 1 mais t, mais 1 sobre 2 fatorial t ao quadrado, mais etc. 1 sobre n fatorial t elevado a n. Esse é o polinômio de Taylor de ordem n. Né? E o resto de Lagrange é esse daqui, olha, né? Fica a derivada seguinte, avaliada em algum ponto C, né? Tá aqui, ó, derivada seguinte avaliada em algum ponto C, t mais 1, t elevado a n mais 1, divididos por n mais 1 fatorial. Ok. Então, o ponto até agora é o seguinte, a f é igual a isso para algum C, mas eu não sei que C é esse, então eu estimo. Como é que eu faço essa estimativa? O C é sempre menor ou igual que o módulo dele, tudo bem, né? E o módulo é sempre menor ou igual que o módulo de t, porque o C é alguma coisa entre 0 e t. Então, em módulo é menor. E a exponencial é crescente, então ela no ponto C é menor do que ela no ponto t. Uau! Então eu posso aproximar pelo extremo do intervalo, né? E concluir que o resto é sempre menor ou igual que isso daqui. Uau, isso daqui é uma ideia interessante, uma ideia muito bonita, porque, né, o t aqui está fixo. Ó. Se eu fizer o n crescer, a gente vai ver, isso daqui vai diminuir. Vamos ver como é que a gente funciona isso daqui. Para ilustrar que quanto maior o n, menor o erro, a gente vai fazer um cálculo que é simples, mas é ilustrativo desse processo. Você vai fazer o seguinte, vamos supor que eu saiba de antemão que o E é menor do que 3. Tudo bem? Tá. Aí eu quero aproximar, calcular aproximações para o E com 5 casas decimais corretas. A partir disso daqui. Né? Esse aqui nem a primeira casa é correta, mas é uma aproximação grosseira. Com essa aproximação grosseira, eu vou construir uma aproximação muito boa dela. Né? Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte, quem é o E? É o f de 1, para esse f daqui, o f exponencial. O E vai ser, eu colocar tudo aqui igual a 1. Né? Okay. Então, vai ficar nisso daqui, ó, né? Mais o erro, exatamente igual, que é um polinômio de ordem n, e aqui está o E. Né? Tá legal? Ok. Então, isso vale para algum C lá no intervalo. Tá legal? Esse aqui é o erro de Lagrange, etc. Agora, eu vou estimar esse erro como eu fiz aqui em cima. Eu posso estimar por isso daqui, e o t é 1. E o t é 1. Então, puxa, o erro na aproximação do E por esse polinômio é igual a isso daqui, que eu não sei quanto é que é, mas eu sei estimar, é menor ou igual que o E elevado a 1, que é o próprio E. E aí eu vou supor, supondo que o E seja menor do que 3, o erro é menor do que esse fator aqui. Uau! Agora ficou fácil, né? Poxa, eu posso calcular esse n tão grande quanto eu queira, porque a exponencial tem tantas derivadas quanto eu queira. Né? Então, tá lá, as derivadas são assim. Então, vamos ver, né, como é que eu posso diminuir isso daqui. Né? Ora, para ter 5 decimais corretas, o que eu preciso é que isso daqui seja menor do que 10 à sexta. Se isso for menor do que 10 à sexta, eu venho para cá, né, fica menor do que 10 à sexta. Então, as 5 primeiras casas decimais estarão corretas. Tá bom, isso é bem razoável, né? Agora eu tenho que calcular, porque eu não tenho, né? Então, eu vou começar a calcular o fatorial, aumentar o n para que tudo isso fique menor do que 10 à sexta. Calculando, você vê lá, esse aqui foi feito por um computador, né? O 10 fatorial, né?
1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. Dá esse fator aí. Esse fator é maior do que 3 vezes 10 à sexta, né? Okay? 10 à sexta está aqui, olha, né? 100 mil. Se eu multiplico por 3, isso é maior do que isso. Então, olha só, se eu pegar isso daqui e dividir por 10 fatorial, se eu dividir por 10 fatorial, vai ficar menor do que 10 a sexta. Tá legal? 10 a menos 6. É só manipular isso daqui. Então, eu tenho que pegar o n mais 1 igual a 10. Se eu pego o n mais 1 igual a 10, isso aqui é menor do que 10 a sexta. Então, eu posso pegar o polinômio, que é o polinômio de ordem 9, né? Porque esse aqui é o n mais 1, né? Então, tem um polinômio de ordem 9 aqui, e aí calculo. Polinômio de ordem 9, vou no computador, isso aqui não foi feito na mão, né? Dá essa expressão aqui, ó. E aí, se eu calculo isso usando a expressão decimal, dá esse número. Ok. Agora eu quero comparar. Eu sei, né, que com 16 casas decimais corretas, esse aqui é o valor da exponencial. É o valor do E, né? Okay? E quantas casas decimais corretas eu tive? Vamos ver aqui, olha, né? A casa decimal correta vai ser até aqui, quer ver? Ops, espera aí. Deixa eu pegar aqui uma caixinha. Isso. Acho que até aqui, ó, tá certinho. Vamos ver aqui como é que fica. Tá aqui. Essa aqui é a expressão com 16 casas corretas. As 5 primeiras é 71, 82, 8. Essas são as 5 primeiras. E essas 5 primeiras estão corretas. De fato, até a sexta casa ainda está correta, mas aqui podia ter alguma dúvida, né? Até o 5 está correto direitinho. Tá bom? Então, puxa, a gente está vendo aí que quanto maior, né, for o n aqui, né, menor esse erro e melhor a aproximação da função pelo polinômio. Tá legal? Essa aqui é que é a ideia de fazer. Agora, isso aqui sugere também o seguinte, olha só. Vamos pegar aqui nessa expressão, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Está aqui a expressão da f, tá legal? Está aqui o polinômio de Taylor, de ordem n, etc. E eu vou agora começar a aumentar isso daqui, né? Eu posso estimar isso daqui independente do c por isso daqui, tá legal? E eu vou fazer o limite agora com o n tendendo ao infinito. Uau, que ideia estranha. Ué, mas eu sei, né? Nós já vimos o seguinte, o e elevado a t aqui é um número, não tem problema. Aqui eu tenho o t elevado a n mais 1 divididos por n mais 1 fatorial. E a gente viu que para qualquer t, esse limite aqui é zero. Para qualquer t. Caramba! Então, se eu fizer e isso daqui, né, é maior ou igual que esse, ou o contrário, esse é menor ou igual que esse. Então, se eu fizer o limite aqui com n tendendo ao infinito, isso aqui soma. Caramba! E aí a função vai ser igual a uma série de potências. Isso é verdade. Olha que coisa incrível, né? Eu sei que esse limite daqui é zero, né, para todo t. Então, o que eu concluo? Que o e elevado a t é igual a essa série. Caramba, uma série de potências. Então, essa série de potências, né, para fazer um trocadilho horrível, né, elas são mesmo potentes, né, que elas resolvem qualquer coisa aí, né? A exponencial, que é a função ícone do cálculo, né, ela tem uma série de potências que é uma série assim. Então coincide com a série de potências, é uma coisa, né, impressionante aqui, né? Aí você faz uma pergunta, que é a pergunta do sujeito que acredita pouco nas coisas. É importante não acreditar. Aí ele pergunta, essa aí é a série de potências da exponencial?
A exponencial, a derivada dela não é ela mesma? Então, quando eu derivar essa série, eu tenho que ter ela mesma. Isso é estranho, porque se você pensa num polinômio finito, quando você deriva, cai um grau, né? Cai um grau de lá. Mas se eu tenho um polinômio infinito, as coisas são bem diferentes. Olha só o que a gente vai fazer. Nós vamos calcular a derivada dessa função. Então tá lá, né? A gente vai calcular a derivada disso daqui. Então qual é a derivada disso? A derivada do 1 dá 0. A derivada do t dá 1, está lá do lado de lá. A derivada de t ao quadrado sobre 2. A derivada de t ao quadrado sobre 2 é t. Ok. E assim vai adiante. Qual é a derivada de t elevado a n sobre n fatorial? Está aqui, olha, né? É t elevado a n menos 1, né? Fica n de k sobre n fatorial. Mas n divididos por n fatorial é n menos 1 fatorial. Isso a gente conhece, né? Porque quem é o fatorial aqui? É n que multiplica n menos 1, n menos 2, etc. Se eu tenho n lá em cima, cancela com n aqui embaixo, fica o n menos 1 fatorial. Tá bom? E esse último daqui, né? Aqui de novo, né? n mais 1 fatorial dividido, n mais 1 divididos por n mais 1 fatorial, fica n fatorial aqui. O ponto é o seguinte, aqui eu tenho n mais 1 termos. Eu derivei, fiquei com n termos. Mas no fundo, aqui não é n mais 1 termo, é aqui infinitos termos. E aqui também são infinitos. Então está aí um outro paradoxo do infinito, né? O infinito, se eu tirar um, continua infinito. E essa série, que é a série das derivadas, é exatamente a mesma série da função exponencial. Então a gente acaba acreditando que tá bom, tá valendo, né? Isso daqui é exatamente a exponencial. Com a vantagem de que você deriva termo a termo, você integra termo a termo, né? Okay? Se vocês façam o teste aí, o teste de São Tomé, né? Calcular para acreditar, né? Faça a integral dessa série de 0 até x, de 0 até x. Né? Você tem que ter a menos de constante, que vai ser a série, vai ser a prova. Façam seus cálculos aí, que vai dar tudo certo. Né? Okay? Agora, o que a gente viu foi o seguinte. Vamos voltar aqui, que esse limite deu zero, esse limite aqui deu zero, para todo t. Então, para todo t, a exponencial é essa série. Isso significa que o raio de convergência da série é infinito. Você pode, né, qualquer t que você pegar, faz o limite e dá zero. Então, a exponencial vai coincidir com a série para todo t, não tem problema nenhum. Isso porque, né, esse limite aqui dá zero, etc. Eventualmente, tem situações em que não é para todo t. E é isso que a gente vai ver agora. A gente vai pegar um exemplo em que o limite dá zero, mas não é para todo t. É para alguns valores de t. E aí é que está o raio de convergência. Então, vamos considerar essa função. 1 sobre 1 mais t ao quadrado. Essa função é bem conhecida do cálculo, a gente sabe o gráfico. Ela é a derivada do arco tangente, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver o raio de convergência. Primeiro a gente vai calcular a série de Taylor dela e depois, né, ver o raio de convergência disso daqui. Tá bom? Tá bom. Então a gente pode agora fazer o seguinte. Como é que a gente calcula a série de Taylor? Agora, calcular a função e as suas derivadas não é tão fácil quanto na exponencial, né? Na exponencial, tudo era fácil, etc. Aqui não. Aqui você vai ter umas derivadas bem complicadas aí. Mas a gente pode lançar a mão de uma outra ideia, que é aquele lema que eu falei com vocês, da unicidade da série de Taylor. Onde é que está aquele lema? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Está aqui, ó, né?
desse lema daqui diz o seguinte. Oi? O lema diz o seguinte: se eu tiver um polinômio, né, né, em que a função é igual a esse polinômio a menos de um resto, e, além disso, esse resto é um infinitésimo de ordem n, ou seja, tem essa propriedade, então esse aqui é o polinômio de Taylor da função. Uau! Vamos ilustrar como é que a gente usa esse lema lá naquele caso, que é uma forma indireta da gente calcular as coisas, né? Então, para calcular de forma indireta, a gente faz assim. Eu pego a série geométrica de razão x. Então, quando eu somo 1 mais x ao quadrado, etc., é igual a 1 menos x elevado a n menos 1 divididos por 1 sobre x. Lembra, essa daqui é aquele jeito estranho de você somar, né? É uma das poucas séries que a gente sabe calcular as somas parciais dela, né? Aí eu separo, assim, fica desse jeito. Então eu isolo esse fator aqui, ó. 1 sobre 1 menos x vai ser igual a isso, e aqui ficou esse daqui. Agora, como eu estou querendo essa função, vamos voltar aqui, a função que a gente está querendo é essa daqui, olha, né? Ok? Opa, errei. Só um minutinho. A função que a gente está querendo é essa daqui, ó, né? Ok? Como eu já tenho essa expressão, como eu já tenho essa expressão aqui, olha, eu vou substituir x por menos t ao quadrado. Quando eu substituo x por menos t ao quadrado aqui, como é que fica a expressão? Fica 1 mais t ao quadrado. E eu posso substituir, ó, né? Então fica 1 menos x. X é menos t ao quadrado, então fica menos t ao quadrado. Depois fica x ao quadrado, aí fica t a quatro. Depois vai ficar x ao cubo, vai ficar então, isso daqui ao cubo vai ficar menos t a sexta, menos t a sexta, e assim por diante. Em geral vai ficar isso daqui, ó, né? Menos 1 elevado a n, t elevado a 2n. E o resto, que é esse outro que apareceu aqui, ó, x elevado a n menos 1 sobre 1 menos x. Quando eu substituo, ficou isso daqui. Ficou essa expressão daqui. Então, 1 sobre t ao quadrado é igual a um polinômio, a menos desse resto. Se a gente mostrar que esse resto é um infinitésimo de ordem 2n, então esse daqui vai ser o polinômio de Taylor de ordem 2n. Uau! Então vamos lá. Vamos chamar de resto essa expressão aqui. Tá legal? Ok. Aí eu vou dividir esse resto por t elevado a 2n. Aí vai sobrar um t ali em cima ainda, tá vendo? É 2n mais 1 menos 2. Vai sobrar t ao quadrado lá em cima. Quando eu faço o limite com t tendendo a zero, esse aqui dá zero. Né? Vai ficar, dá zero isso daqui. Então, divididos por t elevado a n dá zero. Então, esse daqui é o polinômio de ordem 2. Uau! Então, quem é a série de Taylor vai ser esse daqui. Esse aqui é o polinômio de ordem n em geral. Essa é a série de Taylor da função. Tá legal? Então, eventualmente, a gente vai conseguir uma maneira indireta de calcular essas séries usando desses truques. Isso daqui, com um pouquinho de exercício, a gente vê o que está acontecendo. Agora, olhem só. Essa função é uma função par. Porque, se você colocar aqui o f de t, é igual a f de menos t, né? É só colocar aqui. E aí você olha agora o polinômio dele e observa que só tem termos pares. Sempre t elevado a 2n. O que faz sentido, né? Porque a função f no ponto menos t tem que ser igual à função no ponto t. Então, é natural que aqui só tenha expoentes pares. Uau! Isso é verdade em geral. Se eu tiver uma função par, né, quando eu calcular a série de Taylor da função centrada no t igual a zero,
vai dar sempre só polinômios com potências pares no polinômio de Taylor. Uau, é curioso daí. Agora a gente pode integrar essa função, né? A integral dela é o arctangente, eu integro de 0 a t essa função aqui, olha, né? E aí eu vou integrar essa série termo a termo. Integro essa daqui, na t. Integro essa, menos t ao cubo sobre 3. Integro essa daqui, menos, fica mais t a quinta sobre 5, e assim por diante. E aí, né, agora é uma função ímpar o arctangente. E por que ela é uma função ímpar? Porque na série de Taylor dessa só aparece isso daqui. Tá legal? Só aparece isso daqui. Agora, voltando aqui um pouquinho, por que o raio de convergência dessa série está sempre entre 0 e 1? Por que essa expressão não é verdadeira para todo t real, como era o caso da exponencial? Isso veio dessa observação aqui, olha, né? A série geométrica é isso daqui. E quando que essa série, o resto aqui tende, né? Quando eu fizer o n tender a infinito, aqui, como é que isso aqui se comporta? Né? Ora, para isso aqui tender a zero, eu tenho que ter o módulo de t menor ou igual, o módulo de x menor do que 1. Se o x for menor do que 1 em módulo, então isso aqui tende a zero. Né? Aí eu posso passar o limite aqui com n tendendo a infinito. Né? Que é isso daqui. Aí então isso aqui funciona. Né? Agora, se o t for maior do que 1, o x ao quadrado, se o módulo de t for maior do que 1, esse é o quadrado da maior do que 1, e isso aqui não tende a zero. Então essa expressão é verdadeira para todo t, né, no intervalo módulo de t menor do que 1. Então essa série não converge para todo t. Tá bom? Ok. Agora, por último, né, vamos fazer uma definição, não é por último, né, mas é uma definição o seguinte: se uma função tem todas as suas derivadas e, além disso, ela é igual à série de Taylor, mas tem todas as derivadas de todas as ordens, e coincide com ela numa vizinhança do ponto, você diz que essa função é analítica. Tá legal? Então, se ela coincide, é analítica. Então a gente viu, a exponencial é analítica, porque a exponencial coincide com a série dela, não só numa vizinhança, mas em toda a reta. Essa função aqui também é analítica. Né? Por quê? Porque ela coincide com a série dela em vizinhança do zero. E assim por diante. Né? Agora, a surpresa é que tem funções que têm todas as derivadas, e a série não coincide com a função. Aí essa função não é analítica. Certo? Então, para ser analítica, além de ter as derivadas, isso aqui é verdade. Certo? Então, a exponencial analítica, essa daqui é analítica, e vamos ver o seno. O último exemplo que a gente vai ver aqui qual é a série de potências do seno. Uau, é facinho, né? A gente calcula as derivadas. Por que é fácil? Porque a derivada primeira é o cosseno, a segunda é menos o seno, a terceira menos o cosseno, a quarta volta nela. Então daqui para frente tudo se repete. A gente precisa calcular só as 4 primeiras, né? Okay? De fato, né, aqui olha, a derivada primeira, que é o cosseno no zero, dá 1. A derivada segunda, que é o seno no zero, dá 0. A derivada terceira, que é menos o cosseno, dá menos 1. E a derivada quarta, que é o seno, dá 0. Em geral, as pares se anulam e as ímpares alternam entre 1 e menos 1. Aí você substitui isso. Uau, está aqui. Essa é a série de Taylor da função seno. Né? De fato, esse aqui é o polinômio de Taylor da função seno, e esse aqui é o resto de Lagrange. Ok.
Esse resto é ótimo porque está em termos do cosseno, e o cosseno é sempre menor ou igual que 1, então o resto aqui é super fácil de estimar. E esse resto tende a zero, com n tendendo a infinito. Então, olha a série do seno. Uau! E pensar que isso tudo começou com o teorema de Rowley, né? Aquela coisa ingênua que a derivada se anula em algum ponto. Chegamos até aqui assim de um jeito surpreendente, né? Okay? Então tá aqui. Eu vou deixar para vocês fazerem um teste. Vocês podem calcular a série do cosseno usando essa ideia. E vamos observar o seguinte: quando vocês calcularem a série do cosseno, vai ser a derivada dessa aqui, ó. Deriva essa série e vocês vão ter a série do cosseno. Se vocês derivarem essa série mais uma vez, 2 vezes, dá menos ela. Oxe! Então, essas séries são terríveis, elas são assim, né? Okay. E por último, é só um exemplozinho aqui mostrando que tem funções que têm derivadas de todas as ordens, mas a ela não coincide com a série dela. Porque no fundo todas essas derivadas se anulam e não é igual à função. Então o resumo da história é o seguinte: as funções que são analíticas é um conjunto grande, que inclui as funções elementares do cálculo, mas inclui mais coisas. E por que a gente está interessado nessas mais coisas? É que se a gente for considerar equações com coeficientes constantes, as soluções não estão mais aqui. Não adianta procurar que não vai achar. A gente tem que aumentar o conjunto para chegar aqui, e aqui sim, nesse conjunto a gente vai encontrar todas as soluções que a gente precisa. Tá bom? Então são essas as funções analíticas que a gente vai olhar aí, né? Tem muito detalhe, tem muita coisa que a gente passou um pouco rápido. Vocês vão ter que ler esse texto e estudar um pouquinho mais, né? Mas eu acho que a ideia central tá boa, tá bom? Então tá certo, a gente passou um pouquinho aí do tempo, mas eu acho que valeu a pena, né? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, o Matheus está fazendo uma pergunta? Pois não, Matheus, pode fazer uma pergunta sim. O que ele está digitando, só esperar um minutinho, o que ele está querendo. Ok, vamos ver se ele ainda está digitando. A dúvida deve ser grande, porque ele está digitando um montão, né? Não encontrei o código da letra D. Esboce os gráficos de f de t, p de 2, p de 5 em um mesmo sistema de eixos, usando legendas para... sim, você está perguntando é sobre... você vai esboçar várias coisas simultaneamente, né? Para esboçar o gráfico de várias coisas simultaneamente, coloque todas elas onde era só a função, você vai colocar entre colchete. Deixa eu ver se eu ilustro aqui a ideia. Olha só, eu tenho aqui né, você vai lá usar o comando wx, né, plot 2D, vamos colocar aqui wx plot 2D, e aqui tem um parêntese que vai fazer assim. Você vai colocar aqui os colchetes assim, ó, né? Então aqui você vai colocar o f de t, vírgula, o p2 de t, né? Vírgula, o P5 de t, ok? E fecha o parênteses assim. Aí aqui você coloca a variação do intervalo que você está querendo ter. Mas coloca, em vez de só o F, coloca todos esses aqui entre colchetes. Oi? Não está aparecendo? Ops, espera aí. Agora apareceu, não? Desculpa, que eu estava digitando antes, certo? Então ficou lá, f de t, né? Entre colchetes você coloca f de t, p de 2 de t, p de 5 de t, e fecha o parênteses. O parênteses foi fechado errado aqui, mas tem que fechar lá, tá bom? Então, nesse caso, funciona assim, tá bom? Pode olhar lá que tem. Né? Eu também tive dificuldade disso, eu custei encontrar isso daí na internet, mas funciona assim, tá bom?
Então tá ótimo, muito obrigado aí a vocês. O Matheus ainda está digitando, vamos ver se ele ainda tem alguma pergunta ainda. Ah, não, tá ótimo. Obrigado a você também pela pergunta, Matheus. Um abração. O Leonardo está perguntando alguma coisa. Vamos esperar mais um minutinho. Pois não, Leonardo, pode falar qual é a dúvida que você tem. Professor, eu Pois plantei não? o gráfico com a função P2, P5 e P10. Sim, E o P5, ele ficou. Todos os outros ficaram tendendo a mais infinito. E o P5 ficou tendendo a menos infinito. Ele ficou caindo enquanto todos os outros estavam. mas é verdade, ele só vai estar próximo da função para valores próximos. O P5 é um grau ímpar e é natural que um polinômio de grau ímpar, dependendo do sinal lá, né, tenda a menos infinito. Isso não é estranho, não. Mas esboce num intervalo pequeno, próximo do ponto onde você está centrando as coisas. Né? Pode acontecer sim. Né? O P2 é par, cresce, o P10 é par, cresce, o P5, o expoente é ímpar, pode ir para menos infinito. Isso não é estranho, não. Sabe? Não está errado. Tá bom? Olha lá nas potências que você vai ver que deve ser menos um número elevado até a quinta, né? Aí vai dar um probleminha assim. Tá ótimo? Então tá tudo muito bom. Muito obrigado a vocês pela audiência. Essa aula vai estar disponível lá em seguida para vocês, né? E a gente continua trabalhando. Vamos ver se todo mundo capricha no TCC, porque está precisando caprichar. Isso, um abração para todos.